Universidade da Beira Interior, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Sr. Deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Castelo Branco, Sr. Bispo da Guarda, Excelência Reverendíssima, Sr. Representante da Embaixada de Moçambique, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, Srs. Vice-Reitores das Universidades Portuguesas, Srs. Presidentes dos Institutos Politécnicos e seus representantes, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Reitor Emérito e Sr. Antigo Reitor da Universidade da Beira Interior, estimados doutorandos, ilustres padrinhos, digníssimas autoridades civis, militares, judiciais, religiosas e académicas, Sr. Presidente da Associação Académica, caros professores, assistentes e investigadores, estimados alunos, prezados funcionários, minhas senhoras e meus senhores. A concessão do título de doutor honoris causa destina-se a homenagear personalidades eminentes que, pela sua vida e obra, se tenham destacado em determinada área e que, através do mérito das suas ações, tenham contribuído para transcender famílias, pessoas ou instituições e para o engrandecimento da sociedade. Celebramos hoje 3 honoris causa em festa de distintas personalidades a quem tenho a honra de saudar, muito particularmente, nesta bela cidade que ontem celebrou os 144 anos da sua elevação, fruto de uma importância muito particular, pois aqui, desde sempre, ecoaram a transumância, os tiaras, as oficinas e engenhos diversos que lhe atribuíram uma importância imensa desde os tempos mais remotos. Os ecos de tal desenvolvimento espalhavam-se não só pelo país, como por terras do estrangeiro. Nesse sentido, e fazendo renascer a identidade covilhanense, ainda ontem tivemos a oportunidade de inaugurar um novo logotipo da cidade, cuja configuração semântica espalha a realidade agora referida. Assim, é para mim um elevado privilégio poder associar-me à merecida distinção que, em boa hora, a Universidade da Beira Interior decidiu atribuir ao Comendador Paulo Nina de Oliveira, figura incontornável da sociedade portuguesa e da sociedade covilhanense, figura ímpar, intrinsecamente ligada para sempre aos fios que ela antece. Repito, é para mim um privilégio, não só por se tratar do primeiro doutoramento honoris causa concedido por esta instituição a um covilhanense, mas porquanto, através desta distinção, se enaltece uma das personalidades que mais marcou e continua a marcar a história recente desta cidade e da região envolvente. Por outro lado, através dela, a Universidade quis, seguramente, sublinhar a dimensão histórica da cultura laneira e a contribuição desta no desenvolvimento da Covilhã, da Beira Interior e do país e, sobretudo, para a institucionalização do que é hoje a Universidade da Beira Interior. A Universidade da Beira Interior demonstra, assim, reconhecer a importância do lastro histórico da atmosfera da lã e da indústria dos lanifícios que respirou e continua a respirar na nossa região, enquanto sólidos alicerces da identidade beirã e covilhanense, igualmente inscritos na matriz da nossa universidade, que, atenta aos grandes desafios que atualmente se lhe colocam, reforça a sua coesão interna, apostando na vivificação da sua história. História assente numa geografia privilegiada, onde o determinismo geográfico fez surgir gentes, no dizer de Miguel Torga, laboriosas, criativas, que do caldo de couves fazem um manjar,
do azeite uma tibornada, da lanchurra um cobertor de papa e da carne de cabra uma chanfana de endoidecer. E foi esta gente laboriosa que, graças à geografia, soube dar exemplos ao mundo através da lã. De facto, a lã, como matéria-prima, remete-nos às nossas origens e constitui uma das afirmações mais vivas da relação do homem com a natureza que nos envolve nesta serra de onde emana, no dizer do mesmo autor, uma força polarizadora. Tudo se cria nela, tudo mergulha as raízes no seu largo e materno seio. A vida à sua volta abrolha e floresce. Cônscio dessa força telúrica, o homem beirão tira dela todo o proveito possível. Veículo de culturas, a lã encontramos-la nas grandes encruzilhadas das civilizações, desde a antiguidade até aos nossos dias, protegendo-nos da chuva e da neve, do frio da montanha, do calor tórrido da planície e do pó dos caminhos da transumância. Apesar dos avanços da investigação científica contemporânea, nenhuma fibra de síntese conseguiu até hoje imitar a resistência, a beleza e o conforto da lã, enquanto fibra natural, podendo, em suma, ser classificada como uma fibra inteligente. Portadora de uma cultura viva nas suas mais diversas vertentes, a lã potencia uma continuada reflexão sobre o desenvolvimento da ciência e da técnica, manifestamente até pelos desafios éticos atualmente colocados à investigação científica e decorrentes da primeira clonagem realizada pelo homem e para a qual não terá sido por acaso que o animal escolhido tenha sido a ovelha. Este processo científico conduziu ao aparecimento da Dolly, a ovelha mais famosa do mundo. Podemos considerar Paulina de Oliveira um dos atuais maiores expoentes a nível mundial desta cultura viva, sendo para a Covilhã um privilégio poder incluí-lo no número dos seus mais distintos filhos. Tem sido através da sua tão empenhada quanto dinâmica atividade empresarial que a sua ação se tem distinguido, lutando corajosamente para vencer os contínuos desafios decorrentes de uma sucessão de conjunturas internas e externas verdadeiramente desfavoráveis. Apostou na qualidade, na inovação e na criatividade como eixos estruturantes da sua intervenção para renovar a tradicional indústria de lanifícios. Deve-se-lhe, igualmente, uma forte contribuição para o fomento da coesão social, a nível regional, através da constante preocupação manifestada na criação e manutenção, ao longo das últimas décadas, de um elevado número de postos de trabalho. As suas iniciativas permitiram abrir à indústria de lanifícios nacional os mais rasgados horizontes mundiais no âmbito da globalização, tendo contribuído significativamente para a afirmação internacional deste subsector. Os seus elevados méritos no domínio das ações que, ao longo de mais de 50 anos, têm empreendido com a finalidade de contribuir para a valorização da lã e da indústria de lanifícios, vieram a ser reconhecidos não só a nível local, regional e nacional, como, sobretudo, lhe granjearam um merecido reconhecimento a nível internacional, tornando imprescindível a sua presença nos mais reconhecidos fora mundiais da cultura laneira, como são os casos da International Wool Textile Organization e da Interlen, cuja presidência chegou a assumir. Paulina de Oliveira ficará para a história da Covilhã, como alguém que soube olhar e ver, numa reflexividade reconstrutiva, do significativo e identitário covilhanense na senda da valorização do património comum. Paulina de Oliveira integrará, sem dúvida, a história da Covilhã, mostrando que o conhecimento do tempo passado ajuda na projeção do futuro. É assim
com maior júbilo que, nesta cerimónia, compartilho de viva voz, seguramente com todos os presentes, a justeza da atribuição desta distinção ao Comendador Paulino de Oliveira, cujo currículo vitae irei seguidamente, em traços breves, apresentar e cujos ecos representam indiscutivelmente uma cultura da história, uma cultura da inteligência e uma cultura da criatividade. Paulino de Oliveira nasceu na Covilhã em 28 de novembro de 1937. É casado com a doutora Maria Hermínia Salavisa Salazar de Oliveira e é pai de 4 filhos. Completou o curso liceal no Liceu Nacional de Castelo Branco com a média final de 19 valores. Trabalhando já na indústria, tirou o curso de técnico têxtil na Escola Comercial e Industrial Campos Melo em 1958. De 1962 a 1979 foi diretor do Grêmio dos Industriais de Lanifícios do Conselho da Covilhã. De 1975 a 1979 foi presidente da Comissão Pró-Associação que daria origem à Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, ANIL, de que foi presidente da direção de 1979 a 1995. Durante este período foi construído, com o seu empenho, o pavilhão de exposições e atual sede da ANIL. A partir de 1995, passou a ocupar, até à atualidade, o lugar de Presidente da Assembleia e do Conselho Geral desta associação. A 20 de maio de 1995, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, classe do Mérito Industrial, pelo Ministro Mira Amaral. As suas empresas de lanifícios foram crescendo em qualidade e quantidade, tendo-se tornado o maior produtor de tecidos de lã da Península Ibérica e um dos maiores da Europa, sendo, atualmente, Presidente do Conselho de Administração das empresas Paulo Oliveira S.A., a Penteadora Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs S.A., a Tessimax Lanifícios S.A., Paulo Oliveira SCPS S.A. e ainda sócio-gerente da Lanifício Tessilana Limitada. Para além da presidência do Grupo Paulo Oliveira, com cerca de 1.200 trabalhadores, tem desempenhado cargos relevantes no domínio da afirmação da indústria de lanifícios, tanto a nível nacional como internacional, dos quais se salienta, como foi referido, o de primeiro presidente da direção da ANIL, de presidente da Interland, organismo que agrupa todas as associações de industriais de lanifícios da União Europeia entre 95 e 97, e de presidente da Comissão de Tecelagem da International Wool Textile Organization, de que foi diretor entre 94 e 96. Contribuiu ainda para que se instalasse na Covilhã a delegação do Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis e do Vestuário de Portugal, CITEV, e do Centro de Formação Profissional da Indústria de Lanifícios, CILAN, do qual foi administrador. Em 1999, a Câmara Municipal da Covilhã atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal. Foi membro do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior entre 2008 e 2013. Em suma, a vida de Paulo Oliveira tem girado sempre à volta da lã. Desta lã que agasalha o frio que a neve consigo transporta e que ao longo dos anos exigiu processos de apropriação e reapropriação constantes, de ajustes sistemáticos conducentes à contínua renovação criativa dos mesmos. Assim, o que recebemos de Paulo Oliveira não foi somente o sentido da obra, mas por meio do seu sentido, a sua referência, o seu mundo e a sua temporalidade, já que esta não se encerra em si mesma, pois delas se desprendem muitas e muitas obras. Como disse Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Com a obra de Paulo Oliveira, cumpre-se a Covilhã, cumpre-se Portugal, mediante o que aqui brevemente expus
que não representa de modo algum a dimensão da pessoa e do empresário, peço ao magnífico reitor que conceda o título de doutor honoris causa da Universidade da Beira Interior ao Sr. Paulo Nina de Oliveira. Muito obrigado.